Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos continuar os estudos de resistência dos materiais Hibbeler, capítulo de flexão. Flexão? Flexão. E a gente está na parte, estamos quase acabando, estamos na parte de tensão residual. E hoje a gente vai tentar finalizar isso aí. Provavelmente não vai dar. Deixa eu ver aqui. É isso. Vambora. Mas primeiro, meu nome é Anderson. Eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva. E hoje estou num doutorado aqui na Universidade de Brescia. Vambora. Ok, hoje a gente vai falar de tensão residual. E o capítulo é curtinho. Ainda bem. Opa, último tópico. Vamos fechar isso aqui. Ok, tensão residual. O que acontece quando a gente coloca uma carga muito alta, certo? E o material escoa, começa a escoar, ou seja, né, escoou, e você retira a carga. Então vai ter zonas de escoamento, certo? E isso vai gerar uma tensão residual, certo? A premissa de uma tensão residual parte do escoamento do material. Entretanto, a viga não pode escoar completamente. Certo? Tal carga vai ser removida. É como se a gente aplicasse uma carga muito alta e removesse. Mas aquele tempo deu tempo de escoar. Mas não totalmente, né? Ponto do material da viga se destruir. E esse é o ponto. Isso ocorre quando cargas muito elevadas extremamente elevadas são removidas. Certo? Dessa forma, desenvolve-se a tensão residual.
Ok. Vai dar merda isso aqui. Certo? Essa abordagem é muito semelhante ao que a gente viu quando a gente estava aplicando na torção residual, certo? Aplicando os princípios de superposição e recuperação elástica, é possível descrever a distribuição de tensão, calcular a distribuição de tensão residual. É possível calcular a distribuição de tensão residual. Certo? Então a gente vai começar com uma vigazinha padrão. A vigazinha padrão. Vigazinha aqui de boa. Certo? Exposta a um momento, evidentemente. E certo? E aqui temos aqui o nosso momento. Ok. Fazer assim. Pronto. Aí. Pronto, veio pra cá. Pronto. E esse momento ele está sendo aplicado aqui. Ok. Temos aqui algumas medidas. Então, isso aqui é a altura H. E nós temos, a nossa viga tem uma largura da seção transversal dada por B. Ok. Beleza. Então a gente vai partir dessa geometria, né? Considerando uma viga feita de material
elástico. E este é um material elástico perfeitamente plástico. Então, considerando uma viga feita de material elástico perfeitamente plástico, certo? Os diagramas meu Deus, não, tá errado aqui. Eu posso separar assim. Não. Os diagramas, tensão, deformação, subtração e compressão serão iguais. Esse é o objetivo, né? Dar uma simplificada. Tensão, deformação, subtração e compressão serão iguais. Então teremos o mesmo comportamento, tanto na seção de baixo como na seção de cima. Certo? Beleza. Isso nos permite já desenhar o diagrama. Meu Deus. Ok. Então vamos começar. Primeiro, vamos ter uma retinha. E daqui iremos a parte constante, certo? Então temos um carregamento elástico plástico e este carregamento é perfeito. O que significa dizer que uma vez que a carga seja removida, né? Perdi aqui, puta que pariu. Está merda. Achei. Certo? Uma vez que essa carga seja removida, a gente vai recuperar alguma coisa. A gente vai recuperar uma parte disso. Certo? E a gente precisa saber como. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui o carregamento. Tenho o carregamento. Aí eu chego no ponto que eu removo a carga. Mais ou menos aqui. Certo? Então eu vou ter algo parecido com isso aqui. Copy. Pastel. Certo? Ter uma linha mais ou menos assim. Beleza. Então vou recuperar
a parte elástica. Vamos reparar em alguns pontos aqui. Esses dois pontos principalmente, que são onde? Ah, sim. Esse é um diagrama, tensão, deformação. Certo? Então, esses pontos são referentes a deformações específicas para uma mesma tensão. Lembrando que quando a gente entra nesse regime plástico, a tensão não muda muito, né? Geralmente ela é constante. Então vamos ter aqui um epsilon elástico e vamos ter aqui um epsilon que vamos chamar de epsilon 1, certo? Beleza. Mas temos um outro ponto. E vamos começar a dar nomes a esses pontos, certo? Vou chamar aqui de A, B, C. Beleza. Show. Então, se eu pegar o ponto C era para estar um pouquinho mais afastado. Então vamos fazer assim. Agora sim. Agora sim vai estar correto. Ok. Apaga isso aqui. Aqui também. Vamos trazer mais para cá. Ok. Ih, não. Tudo certo. Então, só completar aqui. Pra ficar top. Tá uma merda mesmo. Beleza. Aí, vamos vir até aqui. E aqui eu vou ter epsilon e eu vou ter aqui epsilon 1, como a gente definiu. Mas eu vou ter aqui no ponto C também. Então C vem até aqui. Porra, ponto C era antes desta merda também. Caralho. Tá complicado isso aqui. Deixar tudo certinho. Aí tem que... Vamos trazer aqui pra baixo então. Vamos precisar de espaço. Então vai todo mundo embora. Tá tudo errado. Isso aqui vai... E aí a gente vai agora pegar de novo. Copy. Paste. Beleza. Ok. E aí, vamos desenhar agora. Ponto A, ponto B, ponto C. Que é epsilon. De B até aqui é epsilon 1.
Aqui é epsilon elástico, ou seja, no limite, né? Ou de escoamento, né? Que está no limite. Mas eu vou ter um outro epsilon aqui, que é o epsilon correspondente a C, né? Beleza. Então, eu vou ter um epsilon que vem daqui até aqui, que a gente vai chamar isso aqui de 2 epsilon E, ou seja, 2 vezes o epsilon elástico. Certo? Beleza. Ok. E a gente vai ter também uma componente que é meio, que é a metade da tensão no regime elástico, porém negativa, que é a de compressão. Essa tensão vai ficar mais ou menos aqui, né, que seria 0,5 sigma E menos, né, que é negativo, e ela vem, né, até aqui. Ixi, deu certinho, certo? Beleza. E o que isso quer dizer? Quer dizer que dessa deformação até a deformação por compressão, no regime, dentro do regime elástico, eu consigo recuperar. São elástica real. Isso aqui eu consigo recuperar. Certo? Então a minha curva, ela vai vir, daqui até aqui, até esse ponto. Então vem daqui, deforma em A, começa a escoar, vai deformando, atinge B, que é sigma 1, certo? Aí eu retiro a carga, mas eu retiro e aí vai cair, a tensão cai, certo? Mas cai até aqui, menos 0,5 sigma E, e aqui se estabelece. E eu consigo recuperar essa região aqui. Aí o que fica, essa parte aqui é deformação irrecuperável, certo? Então eu vou ter uma tensão residual. Certo? Beleza. Essa tensão residual vai me gerar um momento plástico.
Então, percebe-se que mesmo retirada a carga, o escoamento causou uma tensão residual. Certo. Consequentemente, essa tensão residual, isso, escreve errado, vai. Essa tensão residual gerou um momento plástico. Gerou um momento. Certo? Um momento plástico. Que vai provocar uma distribuição de tensão. Então eu já me aproveito disso aqui. Isso, Neandertal. Então, temos aqui uma distribuição de tensão devido ao momento plástico. Vamos desenhá-la. Apaga isso aqui já vai. Isso aqui também não precisa. Ok. Perfeito. Então, esse momento aqui será um momento plástico. Então, vamos dar a ele uma outra coloração. Certo? E ele vai gerar uma distribuição de tensão muito peculiar. Basicamente, ela será, como eu estou assumindo que tensão e deformação serão iguais, então a distribuição de tensão ou de tensão será igual, né? Ok. Perfeito. E aqui vai ter, né? Aqui 2 tracinhos. E aqui 2 tracinhos. Certo? Onde a parte de cima é a compressão, o sigma epsilon. Então fazemos aqui mais uma.
E aqui também. E logo a parte de baixo será tração. As expected. A gente pode calcular esse momento. Certo? O momento plástico ele é dado por MP igual 1/4 de B vezes H ao quadrado vezes o que? A tensão de escoamento, tensão elástica, né? Máxima, certo? Certo. Só que a gente viu que essa deformação ela pode crescer muito. Se eu ficar só nessa região, tá tudo certo. Tudo certo assim, né? Não vai ser tão ruim. Mas se eu avançar, a partir do momento que eu retirar a carga, eu não vou conseguir recuperar, né? Então, o momento podemos perceber, pode-se perceber que o momento plástico ele vai deformar o material igualmente, certo? Tanto em cima como embaixo, né? E caso a deformação atinja valores muito superiores ao da deformação elástica, né? Apenas parte dessa deformação será recuperada elasticamente. Isso pode ser observado quando a gente vem até B, remove a carga e desce até BC. Aqui está a minha recuperação. Perfeito. Certo? Beleza. Certo? Então eu vou ter uma parte recuperada elasticamente. Não tudo, mas só uma parte. Vai ficar um valor de resíduo. Certo? Porém, uma vez que essa tensão é elástica, né? Que essa recuperação é elástica,
pode-se sobrepor a distribuição de tensão devido ao momento plástico certo? Por uma distribuição de tensão linear. Linear, certo? E essa é causada pelo próprio momento plástico. Certo? Ora, pois, eu não estou. Veja, aqui eu estou aqui. Agora eu vou estar aqui. Então eu tenho uma tensão linearmente decrescente. Então eu vou ter um momento linear no sentido oposto, né? Porém, devido ao segmento BC da curva, tensão deformação. Logo, esse momento será o oposto. Oposto não. Este momento plástico terá sentido inverso ao anterior. Ok. Como seria isso? Mais ou menos assim. Copy, pastel e trazemos para cá. Agora não vai estar mais assim, não vai ser esse momento plástico. Isso aí, adoro. Beleza, então a gente só pega aqui e traz um pouquinho para cá. Pronto. Então a gente vai ter um outro momento. Este momento será também um momento plástico,
que vai gerar uma distribuição de deformação semelhante, porém linear. Ok. Certo? Então, diferente do outro momento, este momento vai estar assim. Um momento plástico devido ao segmento BC. Logo, tudo será o oposto. Em cima, tração. Embaixo, compressão. Beleza. Embaixo, mesma coisa, só que compressão. Ou seja, vamos ter agora uma tensão em outro sentido. Beleza. Beleza. A gente tem que sobrepor isso. Então, aí, Neandertal. Então a gente já bota aqui a outra, já para deixar aqui marcado. Pega esse aqui. Ok, temos que sobrepor. Beleza. Então temos aqui dois casos. Esse aqui é o sigma E, ou esse aqui é um momento plástico quando estamos indo de A até B, e o outro é um momento plástico quando vai de B a C. Beleza. Mas como eu falei, a gente vai ter que sobrepor isso aí, né? Beleza. Ok, vamos sobrepor. Dessa forma, a sobreposição de tensão dessas tensões resulta na seguinte distribuição de tensão. Ok. Como que vai ficar? Bom, vamos trazer para cá e vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos ter um momento, né, ali resultante. Ok, menos mal. Ok. Ai, ai. Beleza.
Nossa tensão final, nossa distribuição de tensão será o quê? Bom, aqui eu já posso mandar embora. Vamos ter um perfil linear aqui, uma descida. E uma subida assim. Porra, puta que pariu. Aqui, uma descida e uma subida acentuada. Embaixo, similar. E assim será. Certo. Sentidos. Aqui teremos uma tração. Aqui na essa região aqui eu vou ter compressão. Aqui eu terei tração. Ok. Embaixo terei compressão. Que estranho. Por quê? Daí a gente vai ter que relembrar daquela tensão elástica pela metade. Mas a gente vai relembrar. Bom, quando a gente vem pra cá, eu vou ter menos 0,5E, que é o segmento BC. Perfeito. Enquanto a gente está dentro do segmento AB, eu vou estar num regime de tensão que é aquela tensão de escoamento, né? Ela não muda, ela vai permanecer constante. O que vai aumentar é a deformação. Então aqui em cima eu vou ter 0,5 sigma E. No meio eu vou ter sigma E. E embaixo eu vou ter 0,5 sigma E. Certo? Puta que pariu, viu, meu irmão? Porra, caralho. Aqui e aqui. E essa vai ser a nossa distribuição de tensão. Ou seja, a viga vai estar exposta a tração, compressão, de forma alternada, dentro, às vezes até do mesmo quadrante, no mesmo bloco, né? Então, a gente vê que existe uma tensão máxima, né? Beleza. Então observa-se uma oscilação linear de tensão, certo? Então, ou seja, desce, faz tração, aí começa a reduzir, começa a fazer compressão. Certo? A gente vai ter um valor máximo aqui, né?
Isso resulta em um valor máximo que pode ser obtido pela fórmula da flexão. A gente pode escrever que sigma máximo é MCI. Ok. Nada de novo sobre o Sol. Mas a gente pode escrever isso também como sendo MP vezes 1/2 de H. Certo? E o módulo... Porra, o que é o I? Esqueci o nome. Momento de inércia. Momento de inércia. 1/12 de base vezes altura ao cubo. Certo? Beleza. Sigma máximo pode ser descrito por o momento plástico, que a gente sabe, a gente descobriu lá em cima, 1/4 de BH ao quadrado. Então beleza, já substituímos aqui 1/4 Belo Horizonte ao quadrado vezes sigma E vezes 1/2 de H, como já está ali, dividido por 1/12 de Belo Horizonte ao cubo. No fim, eu vou ter que sigma máximo é 1/2 da tensão elástica. A gente chama esse sigma máximo de sigma R, que é o sigma de ruptura. Certo? Essa tensão máxima é chamada de tensão de ruptura. Certo? Beleza. Ruptura. Ok. Uma coisa importante é essa recuperação elástica, certo? Eu posso ter uma recuperação de 2 vezes a deformação elástica máxima, que é a deformação de escoamento, né?
Então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar isso aqui, só para concluir. Copy, beleza. Beleza. Observa-se que devido a uma recuperação elástica de 2 epsilon elástico, eita, esse epsilon aqui tá ridículo, 2 epsilon elástico de escoamento, quer dizer, ou elástico, sei lá, né, que é a deformação máxima, né? Essa seria a recuperação máxima possível, certo? Então, devido a essa recuperação, a correspondente de tensão deveria ser duas vezes sigma elástico, o que não é o caso, porque senão quebraria. Lembre-se que obtemos 1.5 de limite, certo? Deveria ser 2 vezes sigma e nas camadas superiores e inferiores. Superiores e inferiores da viga, certo? Quando a gente superpõe essa componente aqui com essa, a gente tem essa distribuição, certo? A superposição do momento plástico e do momento gerado pela remoção, né? Dão a distribuição de tensão, que é essa daqui que estamos vendo, certo? Então é basicamente isso, né? Temos ali uma recuperação de 2E, né? Na verdade essa recuperação vem até aqui, viu, bicho burro? Eu já errei aqui esta merda. É daqui até aqui. Logo vi. Beleza. Certo? Então é isso, né? No fundo, mesmo removendo, a gente vai ter uma contribuiçãozinha aqui, né? E aí quando a gente remove a tensão, essa queda causa um outro momento plástico no sentido oposto. E aí, o que eu causei ali de momento plástico, quando eu removo, aquilo fica, porque eu vou ter a componente residual, né? Por quê? Por que fica? Porque a tensão é a mesma, né? A tensão aqui é sigma E, é a mesma coisa, né? Então vai ficar, vai permanecer. Então vou ter aquela distribuição de tensão quadrada, retangular, constante, né, que a gente vê aqui. Aí o que acontece? Eu removo e vou gerar um momento no sentido inverso, que vai me gerar uma outra distribuição de tensão, que quando sobreposta a primeira tensão plástica, vai me gerar uma distribuição de tensão com triangular, mas bem variável, né? Certo? O que é interessante que o material ainda recupera 2 epsilon, né?
2 vezes a deformação e o descolamento, mesmo que esta seria correspondente a uma tensão de 2 vezes. E se fosse aplicado essa tensão, o material que teria quebrado, porque o limite é 1,5. Ok, acho que é isso. Fim de flexão. Fim de flexão. Agora nós vamos para cisalhamento, mas só no próximo vídeo, na próxima sessão de estudo. E é isso, finalizamos tensão de flexão, né? Cansativo, mas produtivo, né? E no próximo vídeo possivelmente iniciarei cisalhamento. Estou pensando em dar uma variada e ver um outro tema, mas pô, cisalhamento é muito importante para concluir, né? Ok. Fiquemos para os próximos vídeos. Vejamos o que é que vem pela frente. Até lá.